Shalom, shalom, shalom. We're here for another midweek teaching Shalom, shalom, shalom. Estamos aqui para mais um ensino do meio da semana, that could not wait que não podia esperar until the Shabbat because there's just too much to cover. até o Shabat, porque tem muita coisa para cobrir. I would have loved to wait to bring this to you guys on the Shabbat, but Eu amaria ter esperado para trazer isso aqui para vocês em um Shabat, there's just too much to cover. mas tem muito para cobrir. And whenever I have a little time during the week, E toda vez que eu tenho um tempinho durante a semana, I like to use it for the benefit of the kingdom eu gosto de usar pelo benefício do reino, and not just sitting around and passing time. e não só ficar sentado passando o tempo. Because I know that we could be in his service on a regular basis Porque eu sei que nós podemos estar no serviço dele de forma regular and use our time wisely e usar o nosso tempo de forma sábia. because the days are evil, right? Porque os dias são malignos, certo? You are to redeem the time because the days are wicked. Nós temos que redimir o nosso tempo, pois os dias são malignos. So rather than get into a long teaching, which Então, ao invés de fazer um ensino longo, I'm prone to do que eu normalmente faço, if I don't use notes, se eu não usar anotações, I'm going to use notes so you all can follow. eu vou usar anotações para que todos vocês possam seguir. We're coming to you in a midweek part 33. Nós chegamos a vocês na parte 33 do meio da semana. And today's teaching will be a continuation E o ensino de hoje vai ser uma continuação in correctly understanding the end times. no corretamente entender os tempos finais. And part of that correct understanding is understanding the correct scriptural resurrection timeline. E parte do entendimento correto é entender a linha do tempo correta da ressurreição For all believers. para todos os It crentes. seems difficult, but once you accept your premise, Parece difícil, mas uma vez que você aceita a tua premissa, once your premise and you stop fighting the premise that he returned uma vez que você para de brigar com a premissa de que ele retornou in the first century, no primeiro século, and you go by faith, e aí você vai pela fé, right? Because without faith, it is impossible to please Yahuwah. certo? Porque sem fé é impossível agradar a Yahweh. Those who come to Yahuwah must believe that he is, Aqueles que vêm para Yahweh têm que acreditar que ele é, and he is a rewarder of those who diligently seek him. e ele é um recompensador daqueles que diligentemente o buscam. So once you acknowledge that it appears the scriptures are correct, Uma vez que você reconhece que aparentemente as escrituras estão corretas, that he returned in the generation in which he died, que ele retornou na geração na qual ele morreu, that both comings were in the same generation based on Messiah's own words. que ambas as vindas foram na mesma geração, baseada nas palavras do Mashiach. Now, once you accept that, Uma vez que você aceita isso, then Yahuwah rewards you with understanding. aí Yahweh te recompensa com o entendimento. Then a lot of the scriptures that never made sense all of a sudden make sense because he is a rewarder of those who diligently seek him, right? Aí muitas das escrituras que nunca fizeram sentido agora fazem, porque ele é um recompensador daqueles que buscam ele diligentemente. So the reward for taking that step of faith in the scriptures alone Então essa recompensa de dar esse passo da fé só pelas escrituras is more than worth being in the minority or being in the position that maybe is not the most popular. vale muito mais do que ser a minoria e compensa estarmos na minoria. So let's get it right on the screen. Now, what I'm going to do is I'm going to read it only for the sake of time and brevity.
Então eu vou colocar na tela aqui o que eu vou fazer. Eu vou ler por causa do tempo, para fazer as coisas de forma breve. For my Brazilian friends and my Portuguese-speaking friends, Pastor Yoshi Ben Moshe Acierdo is going to translate this for you. E para meus amigos que falam português e os brasileiros, o pastor Yoshi Ben Moshe de Azeredo vai traduzir isso aqui para vocês, just like he faithfully does. como ele fielmente faz. So whenever I have to come to you in the middle of the week Então toda vez que eu tenho que vir até vocês no meio da semana, to make sure I get all the information, because this Shabbat we're going to talk about something similar but different. para me certificar de dar toda a informação para vocês, porque nesse Shabbat a gente vai falar sobre algo que é semelhante, mas é diferente. So again, whenever I have a chance, I want to try to bring these things to you. Então, de novo, quando eu tenho uma chance, eu sempre gosto de trazer essas coisas para vocês. So I've entitled today's teaching Então eu intitulei o ensino de The hoje Correct Scriptural Resurrection Timeline for Believers. Now, é a linha do tempo correta da ressurreição para os crentes. for the first time in a long time, we're not going to stop and look up the scriptures. Agora, pela primeira vez em muito tempo, a gente não vai parar e ler as escrituras. And that's why I put these scriptures up on the screens E é por isso que eu coloquei as escrituras na tela, so you'll have them in front of you. para que vocês tenham ela na frente de vocês. If you need a copy of these notes, I'm going to post it Se vocês precisarem de uma cópia dessas anotações, eu vou postá-las on the Yadi website and also some other websites no website da Yati e em outros também, so that you can look up the scriptures. I strongly urge and suggest you check me on each of these verses. para que vocês chequem as escrituras. E eu fortemente lhes peço que comprovem o que eu estou falando olhando esses versículos, On each of these scriptures. em cada uma dessas escrituras. And to make sure that everything is clear, correct, and presented, E para se certificar que tudo é de forma correta apresentado, the way it's being presented and delivered to you. e para se certificar da maneira como está sendo entregue e apresentado para vocês. And so this is a very simple to understand timeline Então isso aqui é uma linha do tempo muito simples de entender, of how the resurrection of the righteous at the end of the age, de como que a ressurreição dos justos no fim da era, Daniel chapter 12, last verse, Daniel capítulo 12, último versículo, takes place. acontece. So again, we're not going to look up the scriptures, but you have them on your screen. Então, de novo, a gente não vai olhar as escrituras, mas vocês têm elas na sua tela. So please take the time Por favor, tomem o tempo, as you review this teaching. enquanto vocês revisam esse ensino. This is going to be on tape. It's going to be on all our major platforms. Isso aqui vai estar gravado, vai estar em todas as nossas plataformas maiores. You stop the video Pausem o vídeo and look up the scripture. e procurem a escritura. The first point is no one entered heaven before 30 AD. O primeiro ponto é, ninguém entrou nos céus antes de 30 AD. Those who died in righteousness and amunah, Aqueles que morreram em justiça e em Amuná, faith, were in Abraham's bosom, aqueles que morreram em fé em Amuná estavam no seio de Abraão, according to Luke 16 and de acordo com Lucas 16 John 3:13. e João 3:13. No one before 30 AD and the resurrection of the Messiah Yahusha entered heaven, the New Jerusalem, Yerushalayim. It was closed. Ninguém, antes da ressurreição de Yahushua HaMashiach em 30 AD, entrou na nova Yerushalayim. Ela estava fechada. Number two, the Número 2. martyred saints of all the past generations rose. Os mártires de todas as antigas gerações ressuscitaram. The 144,000 first fruits Os primeiros frutos, os 144.000, with the Messiah, or just after the Messiah, in 30 AD. com o Mashiach, ou um pouco depois dele, em 30 AD. This is the first resurrection in Essa é a primeira ressurreição. Revelation chapter 20, Em Apocalipse capítulo 20, verses 4 through 7. Blessed dos versículos 4 ao 7. are those who take part in the first resurrection. Abençoados são aqueles que tomam parte da primeira ressurreição.
This is the reward, the special reward for the martyred saints of all the ages past. Essa é a recompensa para os mártires de todas as épocas passadas. These are the 144,000 first fruits Esses são os primeiros 144 mil frutos who rose in 30 AD. And que ressuscitaram em 30 AD. appeared to many. Yes, they were spiritual resurrections, but they had the ability to make themselves known to the first century residents of Yerushalayim. E eles apareceram para muitos. Sim, essas ressurreições foram espirituais, mas eles tinham a capacidade de se mostrar para as pessoas na Yerushalayim do primeiro século. Matthew 27, 52 and 53, Mateus 27, 52 e 53, Revelation 7:1, Revelation Apocalipse 7:1 14:1. e Apocalipse 14:1. Next. Próximo. Now that all the martyrs had risen with Messiah between 30 and 70 AD, Agora que os justos ressuscitaram, os mártires justos ressuscitaram com Mashiach entre 30 e 70 AD, all the believers who died during those 40 years were being raised, present, passive, indicative in the Greek. todos os crentes que morreram durante esse período em fé estavam sendo ressuscitados. Esse é o presente passivo indicativo no grego, Which means it was a currently occurring phenomena. o que significa que era um fenômeno corrente, ocorrendo naquele momento. The Exodus spoken about by Yahusha on the Mount of Transfiguration in Luke 9 O êxodo falado por Yahusha no Monte da Transfiguração em Lucas 9, with Elijah and Moses spoke about the Exodus that he would accomplish during those 40 years when que ele conversou com Moisés e com Elias, era o êxodo, o exodon, que aconteceria durante aqueles 40 anos. he rose from the dead. He taught for 40 days, one day for each of the 40 years in the greater Jeremiah 16, second Exodus. Então, quando Yahusha ressuscitou, ele passou 40 dias ensinando sobre o grande êxodo. Um dia para cada ano do segundo êxodo de Jeremias 16, o segundo êxodo. This was a greater Exodus because all believers Esse aqui foi um êxodo maior porque todos os crentes, between the resurrection of Messiah, 30, and then this return of Messiah entre a ressurreição do Mashiach em 30 e o retorno do Mashiach, in 70 AD were being raised immediately upon passing. em 70 AD estavam sendo ressuscitados imediatamente pós-morte. Present, passive, indicative, Presente passivo indicativo, meaning a currently occurring phenomenon. significando um evento ocorrendo atualmente. This was the Exodus that led us into the Olam Haba, Esse era o êxodo que nos guiava para o Olam Rabá, the age to come, a época por vir, this transition period esse período transicional from Egypt to the Promised Land, do Egito para a Terra Prometida, spiritually speaking, was underway. espiritualmente falando, estava ocorrendo. See 1 Corinthians 15 in the Greek, or Vejam 1 de Coríntios 15 no grego, the RSTNE. ou nas RSTNE. This means that they were being raised, Isso significa que eles estavam sendo ressuscitados, present, passive, indicative, spiritually, not physically, eles estavam sendo ressuscitados presente, passivo e indicativo, naquele momento, espiritualmente, não fisicamente. before Messiah returned Antes do Mashiach ter retornado in 70 AD. em 70 AD. 1 Corinthians 15, verse 15, 42, 43, and 44. 1 de Coríntios 15, versículos 15, aí depois 42, 43 e 44. Speak of the Corinthian believers who died Eles falam dos crentes coríntios que morreram during this 40-year Exodus millennial period durante esse período do êxodo milenar, conhecido como known as the Chilioi. o Kilioi. The millennium is not in scripture, it's a Latin word. O milênio não está nas escrituras, isso é uma palavra latina. During this unspecified number of years, Durante esse número de anos não especificado,
were being spiritually resurrected Eles estavam sendo espiritualmente ressuscitados. immediately. Imediatamente. Now in 70 AD, the heavens opened fully, Agora em 70 AD os céus abriram completamente. but only to the remnant bride. Mas só para a noiva remanescente. The living were caught up into the clouds to meet Yahusha in the air, Os vivos foram tomados para as nuvens para conhecer Yahusha no ar. joining the Exodus saints in 70 AD. Juntando-se aos Kiddushim, os santos, em 70 AD. A one-time event, never to be repeated. Um evento de uma vez só para nunca ser repetido. 1 Thessalonians 4:16 through 18. 1 de Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. The living believers Os crentes vivos, in 70 AD em 70 AD, were caught up following the dead being raised foram tomados, seguindo os mortos que foram ressuscitados e estavam sendo ressuscitados, previously between the years of 30 and 70 AD. previamente entre os anos de 30 e 70 AD. Those that died during the 40-year Exodus were spiritually resurrected for 40 years. Aqueles que morreram durante o êxodo de 40 anos foram espiritualmente ressuscitados primeiro por 40 anos. Then they were joined together at the Master's 70 AD return Então, eles foram reunidos no retorno do Mestre em 70 AD, with those who were alive com aqueles que estavam vivos and were caught up in the air, in the clouds, in the air, to meet the other believers who had died in Messiah first. Então, naquela geração do retorno de 70 AD, os justos foram tomados nas nuvens, no ar, para conhecer o Mashiach nas nuvens e se reunir aos crentes que haviam morrido até então no Mashiach. These 40 years are known as chilioi, not millennium in the Greek. Millennium is a Latin word not found in Scripture. Esse período de 40 anos do segundo êxodo não é conhecido como milênio, porque milênio não está no grego, é uma palavra latina. Esse período era conhecido como kilioi. Once that generation Uma vez que essa geração had been caught up to join the believers who were spiritually resurrected, Uma vez que essa geração foi tomada para cima, para se juntar aos crentes que haviam e estavam sendo ressuscitados, between 30 and 70 AD, once 70 AD had arrived and the blessed, glorious, wonderful, exciting truth of the Messiah's return, uma vez que eles foram tomados e reunidos com aquelas pessoas que tinham morrido e estavam sendo ressuscitadas nesse maravilhoso, alegre, essa verdade reveladora do retorno do Mashiach, and once we grasp that understanding, we'll have the joy that we've been seeking, e uma vez que nós entendamos essa revelação, esse entendimento, nós teremos a alegria pela qual nós temos lutado and hoping for and e esperado por suggesting and insecure about and fearful about, e sugerindo sobre pela qual nós estávamos inseguros e temerosos. what if these things are not true? Because if E se essas coisas não forem verdade? these things are not true, the repercussions are unthinkable. Porque se isso aqui não for verdade, as repercussões são impensáveis. There's no marriage supper. Não há casamento do Cordeiro. There's no open gates of the New Jerusalem. Não há portões abertos na Nova Jerusalém. There's no judgment of the wicked. There's Não há julgamento dos no ímpios. vindication of the martyrs. Não há vingança dos mártires. There's no tree of life on both sides. There's no living water proceeding from under the throne. Não tem árvores da vida dos dois lados. Não tem água viva procedendo debaixo do trono Of Yahusha. de Yahusha. So if he did not return in 70 AD and it's still in the future, Então, se ele não retornou em 70 AD, isso é tudo futuro ainda? and it probably won't happen or ever happen, the covenant is not finished. Então, e provavelmente nunca vai acontecer, a aliança não foi terminada. And those who are caught in that predicament have the sad reality E aqueles que foram pegos nessa situação têm essa triste realidade
that their Savior lied to them because they're going to be without those things. Que o seu Salvador mentiu para eles porque eles vão ficar sem essas coisas. Or even if they are with those things, they're Mesmo que eles estejam com essas coisas, going to go through life thinking that they are going to be without them. eles vão passar pela vida achando que vão continuar sem elas. In 70 AD, Em 70 AD, from 70 AD and the blessed, glorious, promised, covenantal timeline, de 70 AD até a linha do tempo perfeita, prometida e revelada, in which the Messiah said he would return, na qual o Mashiach disse que retornaria, until today, até hoje, all believers are instantly spiritually resurrected todos os crentes são imediatamente e espiritualmente ressuscitados into their new kingdom bodies. nos seus corpos, nos seus novos corpos do reino. They go from their skineas, tents, to their mones. Eles vão para suas esquenos, das suas tendas para as suas monês, mansões, Masterpieces. obras-primas, Unconditionally and by covenant promise. 2 de forma incondicional e pela promessa da aliança. Corinthians 5:8. 2 de Coríntios 5:8. The gates of the New Jerusalem are now permanently opened Os portões da Nova Jerusalém agora estão permanentemente abertos to all the believing faithful remnant a todo remanescente crente that die now e fiel que morre agora, in this generation nessa geração, and all future generations, because of his kingdom and of his government there will be no end, and e em todas as futuras gerações, porque do reino dele e do governo dele não haverá fim. his gates, as it says in Isaiah, are continually opened. E os portões dele, como diz em Isaías, estão continuamente abertos. So every believer in this generation that trusts Yahusha Então todos os crentes nessa geração que confiam em Yahusha and lives for him set apart, e vivem para ele apartados, and every future generation e todas as gerações futuras, in this Olam Haba, nesse Olam Rabá, this was the age to come at the end of the Mosaic age, essa era a era por vir, o fim da era mosaica, in 70 AD, em 70 AD, will instantly be in the New Jerusalem eles instantaneamente estarão na Nova Jerusalém, in their Monet bodies. nos seus corpos Monet. No believers at any time were physically resurrected. Nenhum crente em momento algum foi fisicamente ressuscitado. The exceptions like Lazarus As exceções como Lázaro, in John 11 verses 1 through 44, and em João 11, do 1 ao 44, the young boy with the widow in the city of Nain in Luke 7, e o menininho com a mulher na cidade de Naim, em Lucas 7, 11 through 17, do 11 ao 17, or even the little girl under the talit in Mark 5:41, ou até a menininha abaixo do talit em Marcos 5:41, where Yahusha said, Talita kumi. onde Yahusha disse Talita Kumi. They were physically raised as temporary exceptions. Eles foram ressuscitados fisicamente como temporárias exceções, in order to be signs that the first century wicked and adulterous generation para ser um sinal para que aquela geração maligna e adúltera had hope. tivesse esperança. However, these exceptions No entanto, essas exceções, all subsequently died again. todas subsequentemente morreram novamente. So let me read this again because this is vital if we're going to finally, after thousands of years of lies and deceptions and theories, get the morning dew, the doctrine that Yahuwah rains down from the heaven. Então deixa eu ler isso aqui de novo, porque isso aqui é importantíssimo, é obrigatório para que nós entendamos de uma vez por todas o orvalho que Yahusha deu na forma de revelação, e revelando isso aqui depois de milhares de anos de engano, de tentativas e de adivinhações. Just like he rains down the bread of life, and Assim como ele faz chover o pão da vida, just like he bubbles up the living water of life inside of his children. e assim como ele borbulha a fonte de águas vivas dentro dos seus filhos. No believers at any time were physically resurrected.
Nenhum crente em momento algum foi fisicamente ressuscitado. The exceptions like Lazarus, John 11, 1 through 44, As exceções como Lázaro em João 11, do 1 ao 44, the young boy in Luke 7, 11 through 17, o menino em Lucas 7, do 11 ao 17, or the little girl under the talit in Mark 5:41 ou a menininha abaixo do talit em Marcos 5:41, were physically raised as temporary exceptions, eles foram ressuscitados fisicamente como exceções temporárias, signs to that first century wicked and adulterous generation, sinais para aquela geração maligna e adúltera do primeiro século, but they all subsequently died again. mas todos eles subsequentemente morreram de novo. There is no record of any believer from Messiah's physical resurrection promise in John 11, 25, 26, Não há nenhum registro de qualquer crente da promessa de ressurreição física do Mashiach em João 11, do 25 ao 26, to the present hour até a hora presente, that has risen physically que ressuscitou fisicamente, without dying again. sem morrer de novo. According to Scripture, there never will be a physical resurrection, De acordo com as Escrituras, nunca haverá uma ressurreição física, as that is not Abba's purpose or his plan. já que isso nunca foi e não será o propósito ou o plano do Abba. And finally, we must come to grips E finalmente nós temos que chegar no entendimento with that reality com essa realidade that there never will be a physical resurrection, que nunca haverá uma ressurreição física. and even the exceptions E até as exceções that we mentioned in our previous point que nós mencionamos no nosso ponto anterior died a second time. morreram uma segunda vez. We must come to grips Nós temos que entender with this truth. essa verdade, Though we may be disappointed mesmo que sejamos desapontados initially as we inicialmente, ponder these things. enquanto ponderamos sobre essas coisas. Though we may disappointed, Mesmo que nós sejamos desanimados no começo, may be disappointed, it is better that we have the truth if we é melhor que tenhamos a are verdade ever going to fully understand and grasp Abba's eternal plans and his eternal gift. se um dia nós cheguemos, se é para um dia chegarmos nesse entendimento completo do plano e presente do Abba, nós temos que entender essa verdade. Now, friends, this was a wonderful timeline, Agora, amigos, essa foi uma linda linha do tempo, short, concise, sweet, and to the point. curta, concisa, doce e direto ao ponto. But it's exciting to be set free Mas é animador sermos libertos from date setting and guesswork and de estabelecer datas, de adivinhações. what's going to happen after we die. Is E o que vai acontecer depois que morrermos? there life after death? A vida após morte? Is Yahweh going to discriminate? Yahweh vai discriminar? Are some going to get eternal life and are some not? Alguns vão receber vida perpétua e outros não? No, it's all based on covenant. Não, é tudo baseado na aliança. It's all based on faithfulness. É tudo baseado na fidelidade. And please review this video over and over in its simplicity, E por favor, revisem esse vídeo uma vez atrás da outra na sua simplicidade. because in its pixels, Porque nos seus pixels, it has the ability to set all of us free. ele tem a habilidade de libertar a todos nós. Shalom, Shalom, shalom. pessoal.